está todo mundo de olho nessa excelente oportunidade, né, da Câmara dos Deputados, que paga acima dos R$ 26.000 para profissionais de nível superior. Bem, e se você chegou até aqui, é porque está com alguma dúvida, alguma insegurança em relação à prova discursiva. Você faz bem em procurar orientações, porque eu estimo que a prova discursiva para analista legislativo vai corresponder a algo em torno entre 20 e 22% da sua pontuação total, que vai definir a sua posição e também a sua aprovação. Bem, eu sou o Diego Souza, sou professor e também perito criminal. E no vídeo de hoje, né, eu vou resolver com você a questão discursiva da última prova para a Câmara dos Deputados. E durante essa resolução, já vou passar várias dicas aqui bem objetivas, bem direto ao ponto, para ajudá-los nessa preparação. Então fica comigo e aproveita todas essas dicas. Está aqui, pessoal, a questão do último concurso da Câmara dos Deputados. Então, vamos nessa, vamos analisar essa questão e resolvê-la aqui. Ela diz o seguinte: tendo em vista que os trabalhos parlamentares de uma legislatura se iniciam com as chamadas reuniões preparatórias, redija com base na Constituição Federal de 88 e no regimento interno da Câmara, um texto dissertativo acerca das reuniões preparatórias. Em seu texto, aborde necessariamente os seguintes aspectos: datas de suas realizações. Pessoal, vem aqui comigo. Quando ele fala aborde necessariamente, né, ele quer dizer, você não pode deixar de abordar isso aqui. E basicamente a sua resposta vai ser, né, o atendimento de cada um desses comandos. Então já fica aqui essa dica, né, para você ter uma objetividade em atendimento àquilo que o examinador está te pedindo, porque é um atendimento a esses aspectos aqui, ó, pedidos pela banca, que vai, né, aumentar, que vai fazer com que você tenha um excelente desempenho. Então, vamos nessa. Olha, primeiro comando, data de suas realizações. Data do que, pessoal? Das reuniões, né, preparatórias. Segundo comando, tipos ou objetivos das reuniões. Então, quer saber quais são os principais tipos, né, das reuniões preparatórias. Quórum para sua instalação. Terceiro comando, quantas pessoas, né, quantos parlamentares são necessários para a instalação dessas reuniões preparatórias. Quarto e último comando, medidas que deve tomar um deputado de primeira legislatura que falte às sessões preparatórias, beleza? Então a gente construiu aqui, né, uma proposta de resposta, já que a banca não forneceu publicamente esse padrão, a gente trouxe aqui uma proposta de resposta baseada, né, no regimento da Câmara, também na Constituição e em alguns materiais voltados para essa disciplina tão importante para o concurso da Câmara. Então, a gente precisa, né, iniciar o nosso texto já atendendo aí ao primeiro comando. Esse é o mundo ideal. Vai ter candidato que vai sentir muita necessidade de introduzir, mas nesse tipo de texto, né, em que se espera do candidato o texto dissertativo expositivo, expor o conhecimento acerca, né, de um determinado tema do seu conteúdo, você já pode iniciar atendendo ao primeiro comando. Então, como é que ficaria? Olha só. Primeiro parágrafo, a nossa proposta é já atender o comando 1, que são as datas das realizações dessas reuniões preparatórias. Então, vamos lá. As reuniões preparatórias são usualmente realizadas na primeira semana de fevereiro do primeiro ano de cada legislatura. Então veja que eu já começo aqui, ó, apontando pro examinador o que eu vou responder.
Ó, reuniões preparatórias são usualmente realizadas. Veja que eu já aponto que eu vou responder isso aqui. Tá vendo? Então, eu deixo claro para ele. Então, quando acontece, normalmente na primeira semana de fevereiro de cada legislatura. Ponto. Esta previsão é estabelecida pela Constituição Federal de 1988 e corroborada pelo regimento interno da Câmara dos Deputados. Então, eu mostro para o examinador, para o corretor, que eu estou atendendo ao seu comando de se ater à Constituição Federal e também ao regimento interno da Câmara dos Deputados. Mas o primeiro comando, né, era bem tranquilo de ser cumprido, basicamente dizer quando, né, essas reuniões acontecem. Segundo parágrafo, tipos ou objetivos das reuniões. Como é que ficou a nossa proposta? As reuniões supracitadas, ou seja, as reuniões preparatórias, precedem a inauguração dos trabalhos do Congresso Nacional. Ou seja, né, ocorrem antes, né, do início dos trabalhos, dentre as quais destacam-se. Então veja que ele pede para mim os tipos ou os objetivos das reuniões. Vem aqui comigo. Quando é pedido tipos de alguma coisa, objetivos ou características de determinado aspecto, ou vantagens de algo, ou desvantagens de algo, uma estratégia interessante é você criar uma lista, né? Você vir e falar, olha, as principais, aí você põe 2 pontos, né? Destacam-se 2 pontos, e aí você abre um espaço, né? Depois de 2 pontos, você consegue criar uma lista, separando os itens por vírgula. Por que que essa estratégia é interessante? Porque você consegue botar muita informação num curto espaço de texto. Veja bem a estratégia, tá? E sendo a correção da sua discursiva comparativa, ou seja, o corretor vai comparar a sua resposta com o padrão fornecido pela banca, ao adicionar mais tipos aqui de reuniões preparatórias, eu aumento a chance de coincidência entre a minha resposta e o padrão. Quanto mais coincidências acontecerem, maior será a sua nota. Em geral, nesse tipo de comando, que se espera lá uma lista, uma certa quantidade de itens, a banca normalmente orienta o corretor, vamos supor que seja 5 tipos. Normalmente no padrão, no espelho de resposta, diz para o corretor o seguinte, olha, são 5, né, que eu espero do candidato, mas se ele responder 3, você já atribui nota máxima, tá? Quase nunca a banca vai esperar que você lembre de todas as possibilidades. Então ela meio que dá uma colher de chá para não reduzir muito a nota. Em geral, quando você consegue lembrar aí de 60% ou 70% dessas características, desses tipos de vantagens de algo, você já consegue captar a nota máxima naquele aspecto, naquele comando. Beleza? Vamos voltar aqui para a nossa proposta. Então, vamos lá, né? Dentre as quais destacam-se. Então, aqui eu vou trazer os tipos, né? Ou objetivos dessas reuniões. Então, ó, posse dos deputados, eleição do presidente, eleição dos membros da mesa diretora, nomeação de lideranças, instalação da sessão legislativa. Ponto. Então, veja aqui, eu botei destacam-se, dentre as quais destacam 2 pontos, e trouxe uma lista que que a gente acredita que atenderia perfeitamente aqui os tipos os tipos de reuniões preparatórias. Para não deixar nada de fora, a gente botou, ó, ponto. Os objetivos dessas reuniões se confundem com os próprios nomes. Então, eu estou dizendo, olha, dizer o tipo, né, já acaba entregando aqui, né, transparecendo os objetivos. Ponto novamente, então tente produzir períodos mais curtos. Destaca-se que a primeira citada, qual é a primeira? Posse dos deputados. Destina-se a empossar os deputados
que realizam o juramento constitucional. Então, a gente ainda trouxe um pouquinho de explicação do que vai rolar nessa posse dos deputados. Ponto. Já a última, qual é a última? Instalação da sessão legislativa. Já a última, vírgula, geralmente ocorrida no dia 2 de fevereiro, vírgula, tem por objetivo declarar a abertura dos trabalhos legislativos. Então, ele pediu tipos ou objetivos. Se você tiver muito fresco na mente esse conteúdo, por que não, né? Dizer aí os tipos e já, né, dar uma pincelada também nos objetivos. Você acaba mostrando um maior domínio desse aspecto para o examinador. Beleza até aqui, pessoal? Nada de nenhuma construção mirabolante de texto, né? Aqui é fazer o arroz com feijão, seguir os comandos pedidos pela banca e correr para o abraço, né? Correr para a aprovação, beleza? Óbvio que a gente tem como trabalhar de maneira prática todas as estratégias de estruturação de cada parágrafo e a gente faz isso de forma detalhada no nosso preparatório, né, para a discursiva da Câmara dos Deputados. Mas aqui a gente já consegue também passar algumas dicas para vocês. Olha só, terceiro parágrafo. Eu vou responder o terceiro comando, né? Qual é o quórum, né, para a instalação dessas reuniões preparatórias? Então, ó, veja que no início, eu gosto muito dessa estratégia. Já no início do parágrafo, você já indica para o corretor o que você vai responder. Então, é requerido quórum de maioria absoluta dos membros da Câmara para que sejam instaladas as reuniões preparatórias. Ponto. Ou seja, né? Em outras palavras, né? Vírgula. É imprescindível que pelo menos metade mais um dos deputados federais estejam presentes. Então, eu disse maioria absoluta, mas como havia espaço de número de linhas, eu acho interessante você traduzir o que é essa maioria absoluta, que é pelo menos metade mais um. Um examinador, a banca sabe disso, né? Mas você explicar isso para o corretor, né, te dá duas vantagens. Mostra um domínio maior, tá? E uma outra vantagem, quando há espaço, obviamente, é porque você não sabe como vai estar no padrão de resposta. Então, se tiver maioria absoluta, opa, deu match, ganhei nota. Mas se tiver pelo menos metade mais um e a banca esqueceu do termo maioria absoluta, eu vou ganhar nota do mesmo jeito. É óbvio que a maior parte dos corretores vão entender ali como sinônimos, mas você não fica tão dependente ali de uma boa interpretação e de uma noção mínima por parte do corretor. Beleza? Então se liga aí nessas dicas. Então vamos adiante. Ou seja, é imprescindível que pelo menos metade mais um dos deputados federais estejam presentes, a fim de garantir que a Casa tenha suficiente representatividade para tomar decisões significativas, tais como eleições do presidente e da mesa diretora. Então, aqui, né, o autor da resposta reforça também por que é importante ter, né, essa maioria absoluta nesse tipo de reunião, por conta da importância do que é resolvido, do que é decidido nesse tipo de reunião. Vamos então para o quarto parágrafo. Então veja, ó, é quase 1 para 1, né? Quase sempre é 1 para 1 aí, um comando por parágrafo. Comando 4. Medidas que deve tomar um deputado de primeira legislatura que falte às sessões preparatórias. Então, que um parlamentar, em sua primeira legislatura, ele precisa fazer, né, caso ele se ausente, né, por algum motivo, dessas sessões preparatórias. Então, quem está estudando para a Câmara, estudando o regimento da Casa,
né? Vai lembrar ali nos primeiros artigos ali, vou lembrar exatamente quais, mas já traz ali, né, algumas, vamos por assim dizer, algumas obrigações decorrentes, né, para deputados que faltem a essas reuniões preparatórias. Então a gente faz um compilado aqui, óbvio, dá para esgotar tudo que o regimento traz? Não dá, porque são muitos detalhes, mas o importante é você lembrar das principais informações associadas a esse evento, né? Que evento? A falta do deputado nas reuniões preparatórias, tá? Tenha em mente que quase sempre você não vai ter espaço para detalhar, para esgotar todas as possibilidades, mas o máximo de informação que você lembrar relacionada a esse tema, você traz para dentro do seu texto. Diego, tem um aspecto, uma obrigação que o deputado precisa cumprir e eu não tenho certeza se está no regimento ou não. Bem, se você estiver nessa situação, eu te sugiro trazer essa informação dúbia para dentro do seu texto, ainda que de forma mais objetiva, tá? Porque muitas vezes uma informação errada, mas que não consta no padrão da banca, não é contabilizado como um erro. Por quê? Porque o corretor ele não é um expert no assunto. Ele é muitas vezes um professor de português que vai receber um padrão, uma referência da banca e vai ter a sua resposta. Então veja, um candidato mencionou algo aqui que não está aqui na minha referência. Pode ser uma informação complementar, uma informação secundária que ele lembrou, né? Muitas vezes o corretor não vai ter condições de entender que aquilo ali foi um erro conceitual. Pegou a ideia? Então, na dúvida, mas acha que pode ser, traz isso para o seu texto de forma mais sucinta, porque às vezes, ainda que errado, isso não contabiliza negativo. Por outro lado, se você estava na dúvida e de fato era, opa, ganhei mais uns pontinhos ali naquele aspecto, tá? Então, usar a estratégia também na resolução no dia da sua prova. Então vamos aí responder o que precisa fazer um deputado, né, de primeira viagem aí, caso ele falte a sessão preparatória. É mandatório, ou seja, obrigatório, que deputados que estão em sua primeira legislatura justifiquem formalmente sua ausência à mesa diretora, caso faltem as reuniões preparatórias. Então, ele é obrigado a justificar formalmente, né, essa ausência perante a mesa diretora. Ponto. A falta de justificativa adequada pode resultar em consequências como perda de prerrogativas parlamentares e até, em casos mais extremos, a perda do mandato. Então, aqui faltou uma crase, né, pessoal? A gente vai, na hora da revisão, a gente vai vendo. A perda do mandato. Ponto. Então, ele pode, desde perder prerrogativas até perder o mandato, se for algo mais crítico, tá? Ponto. Ademais, vírgula, o deputado, olha o elemento aqui de coesão, né? Os articuladores do discurso, né, dão uma fluidez, uma concatenação para as ideias. Então, é uma estratégia muito útil para a sua construção. Para a construção do seu texto, né? Ademais, vírgula, o deputado faltante deve se atualizar dos resultados dessas reuniões, inteirar-se do regimento interno da casa e participar das próximas atividades. Então, veja, né? O cara que faltou, ele vai ter que justificar a sua falta, né, perante a mesa diretora de forma formal. Ele vai ter que se atualizar do que foi decidido nessas reuniões preparatórias, pela importância, né, das decisões nelas tomadas, e ele vai ter que se inteirar do regimento interno da casa. Não dá ali para frente, ele comete outra falta
e ele alega desconhecimento, desconhecimento das regras da casa. Não, é obrigação dele se inteirar do regimento interno da casa, ainda que alguma orientação seja passada em uma reunião que ele falte, beleza? E ele vai ter que participar das próximas atividades. Seguindo aí, e daquelas relacionadas aos atos preparatórios. Ponto. Por último, mais um elemento aqui, né? Agora indicando conclusão, né? Por último, o deputado empossado posteriormente por motivo justificado deverá, ainda assim, prestar compromisso de sessão e junto à mesa, assim como os demais realizaram. Então, eventualmente, né, a parlamentar está de licença maternidade na época ali da posse, ou o parlamentar está ali de atestado médico naquela ocasião da posse, tudo bem, ele não vai perder o mandato por isso. Porém, ainda que ele tome posse depois, né, segundo o regimento da Câmara, ele vai ter que prestar o compromisso, né, fazer o juramento lá, prestar o compromisso diante da mesa diretora em sessão da casa, tá bom? Fazer isso, ele vai fazer isso posteriormente, assim como os colegas fizeram ali, né, na posse. Beleza? Então, essa é a nossa proposta aí, mas a ideia era resolver essa questão e já trazer várias dicas aí para você atingir a nota máxima nesta prova discursiva. E para fechar aqui, pessoal, a nossa videoaula estratégica para a sua nota 10, eu abro um rápido parênteses aí para quem ficou interessado em, de repente, saber como funciona o nosso preparatório para a discursiva, que é específico para a Câmara dos Deputados, né? E além disso, ele é específico para a especialidade que você vai concorrer. Eu trago aqui um rápido resumo de todas as ferramentas que vocês terão à disposição quem decidir estudar, né, se preparar de forma ainda mais efetiva e estratégica com a gente aqui na Científica Concurso. Então, a gente já se imaginava, né, porque a gente trabalhou um pouco disso, mas a gente traz uma discussão ainda mais detalhada dos critérios aplicados pela FGV na correção da sua prova. Estratégias de estruturação dos parágrafos de forma ainda mais completa, com vários exemplos de dentro do conteúdo da Câmara dos Deputados. O que o corretor da FGV vai buscar no seu texto, como usar, o que é e como usar essas palavras-chave que aumenta muito a chance de coincidência entre o seu padrão e a sua resposta e o padrão, né, do professor. Isso ajuda demais a aumentar a sua nota, o uso de palavras-chave, a gente explica o que elas são, tá? E como aplicá-las na sua prova. Tá? Uso de conectores lógicos ou articuladores do discurso para aumentar também a sua nota na parte de coesão, coerência, progressão do tema. Como conseguir a melhor nota possível quando não se sabe muito sobre o assunto cobrado. Isso acontece com frequência e o aluno precisa ter em mente o que fazer nessa situação. É possível sim extrair uma boa nota mesmo nessa situação, mesmo quando você tenha só uma noção do que está sendo perguntado. Aconteceu comigo, com o professor Magno também aqui da Científica, da gente se deparar com uma questão que a gente não sabia nada sobre ela, ou quase nada. No meu caso, por exemplo, eu consegui 70% ainda nessa questão, que eram 4 questões discursivas, e que no somatório, para o meu cargo de perito criminal, eu ainda consegui, né, mesmo não sabendo totalmente essa questão, no somatório, a minha nota na discursiva foi o maior na minha área, né, que eu estava concorrendo, a minha nota global foi a mais alta. Então, dá sim para a gente extrair uma boa nota mesmo nessa condição. E aí a gente trabalha, né, essa estratégia para esse momento crítico dentro do e-book e das videoaulas completas do preparatório. Beleza? Dezenas de questões de provas anteriores, dentro dos assuntos que vocês vão encontrar em cada especialidade. 10 questões no mínimo, né? Depende da
especialidade, mas no mínimo 10 questões inéditas para cada especialidade. Técnica legislativa, material e patrimônio, farmacêutico, contador, enfermeiro e médico na área de emergência. Tudo isso aqui tá dentro de cada especialidade, cada pacote. E as videoaulas, né, que acompanham esses e-books. A gente tem uma videoaula mais voltada aqui para a parte de estratégia, de estruturação, e temos uma videoaula mais voltada para a resolução de questões inéditas, lembrando que essas questões inéditas, elas são feitas pelos nossos professores de cada área em cima das suas principais apostas para o dia da prova. Ou seja, se você deparar com uma questão que você já resolveu no nosso preparatório, certamente você vai disparar lá na frente, porque já vai ter uma resposta previamente pronta, né, na sua cabeça, pré-pronta na sua mente, e vai lembrar não só da sua abordagem, mas também de outras complementações que você enxergou no padrão de resposta do nosso professor. Tá? Então ajuda bastante. Uma outra notícia boa, deixei aqui embaixo, até o dia 18 de dezembro, de outubro, desculpe, 18 de outubro, vocês conseguem adquirir os pacotes independentes da especialidade com 20% de desconto. Então aproveitem aí esse ótimo desconto de lançamento, tá? Tem aqui um valor ainda menor até o dia 20 de setembro, que vocês também podem aproveitar, mas o valor segue com desconto até o dia 18 de outubro, depois disso vai para o valor cheio, que são esses aqui, beleza? Vocês podem acessar, saber mais e acessar o link de compra pelo link que nós deixamos aí direto aqui para vocês, tá bom? E aí tem o detalhamento também de cada uma desses pacotes aí, que é por especialidade, beleza? Deixa eu ver aqui. Aqui tá técnica legislativa, médico para a área de emergência, material e patrimônio, farmacêutico, contador e enfermeiro, todos eles estão aí com as mesmas porcentagens de descontos, né, até as datas 20/9 e 18 de outubro. Pessoal, era isso que eu tinha para trazer aqui para vocês. Relembrando aqui, né, eu sou o Diego Souza, deixo aí meus contatos no Instagram, Telegram, YouTube. Segue a gente também na Científica Concursos, aqui pelo canal da Científica Concursos. A gente vai trazer cada vez mais conteúdos aí para os concursos que você está interessado. Lembrando que na Câmara dos Deputados, pessoal, a gente vai ter aí nos próximos dias, pode ficar de olho, assina o sininho aqui no nosso canal. Fica de olho, a gente vai ter questões inéditas para cada especialidade aqui no YouTube, tá? Pelo menos a gente vai apresentar pelo menos uma questão inédita para vocês terem aperitivos aí de como, né, são as questões inéditas dos preparatórios completos, e aí você pode, obviamente, também aproveitar mais esse conteúdo gratuito aqui pelo canal da Científica pelo YouTube. Fechou? Vou ficando por aqui, um abraço a todos, agradeço a paciência, comenta aqui embaixo se você curtiu essas dicas, se ajudou, se te deixou um pouco mais tranquilo nessa parte de estruturação, e a gente se vê em uma próxima oportunidade.